iniciar. Nós paramos lá na coluna Prestes, né, onde nós estávamos, inclusive, anotando aquele ponto, tá? Então, ó, eu vou voltar lá no slide, vou falar quais eram os 2 pontos que eram para ter anotado no caderno e a gente vai dar continuidade, tá bom? Então, deixa eu fazer a apresentação novamente do slide. Calma aí. Aqui, achei. Foi aqui, não foi? Deixa eu aumentar. Então, nós estávamos nesse slide aqui, sobre a coluna Prestes. E eu tinha pedido para vocês anotarem esses 2 primeiros pontos, né? Essas 2 primeiras setinhas azuis. Foi um movimento político liderado por militares, contrário ao governo da República Velha e às elites agrárias. Eu tinha, inclusive, falado que podia ter anotado até aqui, né? Militares. E depois ter anotado o segundo ponto. Tinha o objetivo de conscientizar a população contra as injustiças sociais promovidas pelo governo republicano. Todos já anotaram? Preciso esperar mais um pouco? Como é que faço? Fala aí para mim. Posso seguir? Tá tudo bem? Tudo ok? Professora, Oi. eu estou terminando. Ah, então tá. Então eu espero. Eu aguardo você aí terminar. Então, ó, nós estamos vendo movimentos que foram aí contrários ao governo da Primeira República. Lembrando que esse assunto é um assunto que a gente vem tratando desde do comecinho aí do ano, né? A Primeira República, que foi aí o regime político aonde o Brasil passou a ter um presidente, que até então nós estávamos vivendo sob o domínio, sob o comando do Império, né? Lá do Segundo Império, Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II foi derrubado, inclusive ele deixou o território brasileiro, deixando o governo para os militares, porque a Primeira República, os 2 primeiros governos foram aí dominados pelos militares, inclusive receberam o nome de República da Espada, né? Foi o período em que o governo brasileiro, que é a República Brasileira, foi comandada pelos militares. Nós vimos, então, que esse primeiro momento nós tivemos os militares no poder, como eu falei, a República da Espada, e depois nós tivemos a implantação da República Oligárquica. Que república é essa? A república onde os presidentes, aqueles que governavam o Brasil, eram grandes cafeicultores. E a república oligárquica, ela se manteve, esses grandes cafeicultores no poder se manteve por conta de arranjos políticos. E arranjos políticos foram esses que existiram nessa época. O coronelismo, né, os coronéis dominando e controlando o município, a política dos governadores, que auxiliavam a política do café com leite, né? Os governadores tinham aí ligação e associação, faziam ponte entre o coronelismo e o poder federal. E nós tivemos, acima do poder da política dos governadores, a política do café com leite. Que política foi essa? A política onde nós tínhamos a alternância na presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Então, 4 anos no poder era um paulista e os 4 anos seguintes deveria ser de um mineiro. Ficou acordado dessa forma. Né? Por que política do café com leite? Por que se teve esse arranjo político, essa combinação? Porque São Paulo era o maior produtor e exportador de café, Minas Gerais, maior produtor de leite. Então, eram os 2 estados aí, eram os 2 poderes, eram os 2 grupos de cafeicultores que mantinham o Brasil, que mantinham o
capital do Brasil, que mantinham a economia do Brasil. Portanto, esses dois grupos poderosos, né, fizeram aí um acordo onde eles se alternavam no comando da presidência da República, se alternavam no governo da Primeira República Brasileira. Então, nós vimos, né, que esse período de dominação ficou firme aí durante muito tempo. Só que, né, revoltas começaram a surgir em todo o território brasileiro. Né? Começaram aí movimentos contra a República, revoltas contra a República. Então, nós vimos Guerra de Canudos, nós vimos Guerra de Contestado, nós vimos Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, nós vimos o evento do Cangaço, além de muitos outros que existiram. E estamos vendo também o tenentismo e a Coluna Prestes, que foram dois movimentos políticos, dois movimentos liderados por militares contra essa dominação desses grandes grupos de cafeicultores, esses grandes grupos de fazendeiros no poder. Então, o tenentismo e a Coluna Prestes queriam derrubar o quê? Derrubar essa república organizada e comandada por esse grupo forte, né? O grupo de grandes fazendeiros, tá? Então, o tenentismo e a Coluna Prestes tinham como intuito derrubar essa república de arranjos políticos, essa república oligárquica. Lembrando que nós estamos falando sobre a Primeira República, tá bom? Posso passar aqui? Tem alguém copiando ainda? Espero mais um pouco, me falem. Alguém copiando? Espero mais. Professora, por mim pode passar. Posso? Então vamos lá. Então, ó. Passei ainda não. Ah, não? Então tá. Então, ó, tenentismo, Coluna Prestes foram movimentos que tinham como desejo derrubar a Primeira República, essa também titulada como República Velha, que era dominada pelas elites agrárias. O que é isso, professor? Elites agrárias, esses grandes fazendeiros que dominavam a política desse período, nesse momento. Professora, mas olha só, quando você fala república, eu penso logo em democracia, né? Eu penso logo em voto secreto, eu penso logo em escolha de presidente. Então, nesse período, tudo era manipulado por esses dois, por esse grupo, pelas elites agrárias, né? Por esses dois grupos que mantinham aí a economia do Brasil, os fazendeiros, os cafeicultores, né? E também os produtores de leite. Então, essa política do café com leite, associada à política dos governadores e ao coronelismo, é que mantinham, né, essa força, que controlavam essa política, essa república, que era denominada como como república oligárquica. Então, tanto o tenentismo quanto a Coluna Prestes queriam dar fim a isso. Eles queriam implantar uma república democrática, uma república onde o povo não fosse manipulado, aonde os votos não seriam todos aí controlados por esses grandes fazendeiros, né? Por o coronelismo. Então, o tenentismo e a Coluna Prestes tinham como intuito implantar o voto secreto, o ensino fundamental obrigatório no Brasil, acabar com a miséria, com a injustiça social, derrubar essa república oligárquica, derrubar essa organização política, derrubar esses arranjos políticos. Tinham como intuito acabar com a política do café com leite. Vou esperar mais um pouquinho, lembrando que aqui desse slide só é necessário anotar Coluna Prestes e esses dois primeiros pontinhos azuis, tá? Essas duas primeiras setas azuis.
Posso aí? Peraí, tô terminando. Tô em voto secreto e ensinamento fundamental. Nem precisava ter copiado tudo, não, meu amor. É só as duas primeiras setinhas. Você podia ter posto etc. nos outros. Mas eu espero, tá? Quando acabar, me avisa que a gente passa. Pode ir. Posso? Então vamos lá. Pode. Então vamos lá. Não é para copiar, não, tá? Aí nós estamos vendo um mapinha da marcha da coluna Prestes, né? Para onde se caminhou esse movimento, né? Que a intenção era cada vez acumular e ter mais força contra o governo da República Velha, essa política do café com leite, enfraquecimento do tenentismo. O movimento tenentista perdeu força após a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, que é o assunto que nós iremos ver já já. Vargas conseguiu produzir uma divisão no movimento, sendo que importantes nomes do tenentismo passaram a atuar como interventores federais. Outros continuaram no movimento, fazendo parte principalmente da coluna Prestes. Então, olha só, o tenentismo ele acabou perdendo força, né, num determinado momento aí da sua trajetória. E é o que nós iremos ver já já o que aconteceu, tá? Vocês estão vendo aí um nome, né? Getúlio Vargas. Professora, peraí, não estou entendendo. Se nós tínhamos nesse período a política do café com leite, ora São Paulo no poder, ora Minas Gerais no poder. Vargas fazia parte aí de São Paulo e Minas Gerais? Porque ele, como está falando aqui, ó, ele consegue o poder, né? Como assim? Não entendi. Revolução de 1930. O que vem a ser? Então, nós vamos agora para esse assunto. Vou fechar aqui para vocês entenderem. Tem copiar isso? Não, não é para copiar não, tá? Quando for para deixar aqui, por enquanto não é para copiar nada não. Vou fechar ali para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, olha só. Calma aí, deixa eu aumentar. Por enquanto não precisa copiar nada, tá? Nós vamos iniciar agora. Calma aí rapidinho que esse negocinho é enjoado. Deixa eu botar ele logo tudo aqui. Nós vamos iniciar agora o nosso assunto do capítulo 2, que é aí um desdobramento do primeiro capítulo, né? Primeiro capítulo, nós vimos aí a implantação da Primeira República. Primeira República, que tiveram aí dois momentos. Primeiro momento foi a República da Espada, os militares no poder. Segundo momento, República Oligárquica, que foi o período aonde grandes cafeicultores, grandes, fortes, como é que eu quero só não falar só a palavra que eu digo, agora até perdi a palavra, grandes produtores, tanto aí do café quanto do leite, dominavam a política.
Então, a República Oligárquica foi uma república que nós tivemos arranjos políticos, mantendo no poder uma classe social específica, né? A classe dos grandes produtores, né? Dos grandes fazendeiros. Vocês viram que nós passamos a ter a política do café com leite, ora São Paulo no poder, ora Minas Gerais no poder. Bem, vimos que vários movimentos surgiram para tentar derrubar a Primeira República. Cangaço, Canudos, Contestado, Revolta da Vacina apareceu, Revolta da Chibata, enfim, tá? E aí tivemos, para botar força nesses movimentos de resistência, o tenentismo e a Coluna Prestes. O tenentismo e a Coluna Prestes foram movimentos aí sociais que tiveram como liderança os militares, a tentar dar fim a essa política do café com leite, que era a alternância entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Nesse momento, né, no ano de 1929, nós tivemos aí uma grande crise no território brasileiro, né? A crise na produção do café. E essa crise aconteceu por conta da crise americana, da crise nos Estados Unidos de 1929, que é um assunto que nós vamos ver mais à frente, tá? A crise americana acabou acarretando uma crise também no Brasil, só que envolvendo aí o nosso café. Por conta dos Estados Unidos estar passando por um período muito difícil, ele parou de importar o café brasileiro. E isso acabou afetando e muito a economia do Brasil. Porque o que dava sustentabilidade na economia do Brasil? O que introduzia dinheiro no governo brasileiro? Era a produção e a exportação do café, assim como também do leite. Mas o café era um produto muito forte que mantinha a economia do Brasil. Então, quando o Brasil entrou em crise, né, por conta de não estar mais exportando o café, eis que acontece aí, portanto, o enfraquecimento desses grandes fazendeiros, tá? Então, olha só. Em 1929, o Brasil começa a sofrer com a crise internacional, como eu falei para vocês, a crise que estava aí afetando não só os Estados Unidos, mas também como todos os países do mundo, e afetou, portanto, o Brasil, que parou de exportar o café com tanta força quanto antes. Na verdade, foi assim uma queda, uma queda incrível na exportação do café, quase que anula a exportação do Brasil, tá? Então, ó, o final daquele ano foi marcado pela crescente queda das exportações. E também foi um ano eleitoral, em que se decidira quem seria o novo presidente do Brasil. Lembrando que nós estávamos aí na política do café com leite, tá? O Washington Luiz era o presidente daquele período, de 1929. O Washington Luiz era um presidente paulista. Então, sob o ponto de vista da política do café com leite, quem deveria aí ser apontado como um novo presidente seria um mineiro, porque era a vez, portanto, de um mineiro. Mas olha só o que aconteceu, ó. Calma aí, deixa eu passar. As letrinhas são um porre. Então, ó, Minas Gerais esperava que o próximo presidente fosse o governador Antônio Carlos Andrada. Afinal de contas, seria a vez de um mineiro, tá? Só que o Washington Luiz surpreende, né, toda a coligação, toda a organização da política do café com leite, com a indicação do Júlio Prestes. Júlio Prestes era outro paulista. Então, o Washington Luiz estava aí, portanto, quebrando a política do café com leite, quebrando o acordo estabelecido entre os governadores e entre aí, né, esse arranjo político da alternância na presidência da República. Então, quem deveria ser indicado por Washington Luiz deveria ser um mineiro, o Antônio Carlos Andrada, porque era a vez de Minas Gerais. O Washington Luiz surpreendeu a todos, rompendo com a política dos governadores, rompendo com a política do café com leite, indicando o Júlio Prestes, outro paulista. Olha só o que acontece. Vamos lá. As oligarquias de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul não concordaram com a escolha e então lançam a candidatura de Getúlio Vargas como presidente do Brasil e João Pessoa como seu vice. Então, olha só.
Minas Gerais ficou extremamente insatisfeito com essa indicação de Júlio Prestes. Afinal de contas, o Washington Luiz não podia indicar Júlio Prestes, que era outro paulista. Era a vez de ser indicado um mineiro. Então, o Washington Luiz, ele rompe com a política do café com leite. Então, o que Minas Gerais faz? Minas Gerais se une à Paraíba, se une ao Rio Grande do Sul e lançam aí a candidatura de Getúlio Vargas, que era um grande nome naquela época, que vinha aí crescendo politicamente de forma muito forte. Era um candidato muito forte no Rio Grande do Sul, tá? Então, eles lançam aí, eles montam aí essa aliança indicando Getúlio Vargas e João Pessoa como seu vice para a presidência da República. Tá tudo bem até aqui? Estão entendendo, crianças? Oi? Falam aí para mim. Precisa de uma resposta. Está tudo bem? Estão entendendo? Sim. Se não tiver, me fala, pelo amor de Deus. Então, olha só. Tia Paula, agora me perdi. Voei aqui. Está falando de quê mesmo? Então, ó, nós estamos falando daquele período no Brasil, o período da Primeira República, aonde nós tínhamos arranjos políticos, e um desses arranjos políticos era a política do café com leite, onde os estados fizeram um acordo aceitando a alternância na presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Por que aceitaram isso? Primeiro que foram coagidos, né? Utilizava-se aí o favorecimento com verbas, com cargos públicos, enfim, para esse acordo ser aceito, com vários benefícios. Então, os governadores aceitaram, apoiaram a política do café com leite, onde nós tínhamos, por 4 anos, um presidente mineiro, e depois desse mineiro seria um paulista, né? Depois desse paulista seria novamente um mineiro, e assim sucessivamente, né? Era a alternância na presidência da República entre São Paulo e Minas Gerais. Em 1929, aconteceu um abalo econômico muito grande nos Estados Unidos, que é um assunto que nós vamos ver especificamente nos Estados Unidos mais à frente um pouquinho. E essa crise econômica capitalista que ocorreu nos Estados Unidos atingiu o mundo inteiro, inclusive o Brasil. O Brasil deixou de exportar o café, que era o produto que mantinha a economia do Brasil, e essa queda na exportação do café significou queda de dinheiro, significou queda de poder dos paulistas. E aí, por conta disso, né, nesse momento de eleição na presidência da República, o Washington Luiz, ao invés de indicar o mineiro, porque afinal de contas seria a vez de um mineiro na presidência, o Washington Luiz indica, o Washington Luiz era o presidente daquele momento, tá? De 1929, o presidente paulista. O Washington Luiz indica um outro nome paulista, indica um outro candidato paulista, o Júlio Prestes. Minas Gerais não gostou nada dessa história, nem um pouco. Então, Minas Gerais fez o quê? Fez uma aliança com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. E aí, eles lançaram o nome de Getúlio Vargas e João Pessoa como seu vice para a presidência da República. Então, pera lá. Se eles quebraram a política do café com leite, se eles quebraram esse acordo, né, entre São Paulo e Minas Gerais e os outros governantes, então, peraí. Então, eu vou montar uma aliança, assim, eu sou Minas Gerais, tá? Então, eu vou montar uma aliança e vou lançar outro candidato, então, porque eu não, Minas Gerais pensou, eu não vou aceitar isso. O Washington Luiz quebrar esse acordo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, Minas Gerais ficou revoltado, né? O Estado ficou revoltado. Então, eles formaram uma aliança com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas era um nome muito forte naquela época, então vamos lá, vamos lançar Getúlio, né? Vamos lançar Getúlio como candidato, para poder derrubar Júlio Prestes. Então, ó, vamos lá, hein? Aqui eu vou falar exatamente, vou ler exatamente o que eu falei, tá? Então,
tem início a Aliança Liberal. A Aliança Liberal foi o nome, né, que se deu a essa aliança entre Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, tá? Colocou aí o nome de Aliança Liberal. Então, ó, tem início a Aliança Liberal, que se opõe às oligarquias paulistas e promove uma intensa campanha eleitoral para garantir que Vargas seja o próximo presidente. Então, pera lá, Minas Gerais pensou. Já que o Washington Luiz, que era o presidente, rompeu com a política dos governadores, então eu vou lançar aí um novo nome. Eu vou lançar aí Getúlio Vargas como presidente, tá? E João Pessoa como seu vice. Eu vou derrubar o Júlio Prestes, que era aí o candidato de Washington Luiz, que na verdade não deveria ser ele, deveria ser um mineiro, tá? Então vamos, hein? Continuando aí. A eleição termina. Oi, meu amor. Por que ele queria derrubar o outro presidente? Não entendi isso. Não entendi. Por que qual deles? O Júlio Prestes? Porque ele queria fazer isso com o Porque, mineiro. o que aconteceu? Quando o Júlio Prestes lançou o nome de um outro paulista, foi porque houve aquela crise na produção e exportação. Aliás, produção não, na exportação do café. Então, São Paulo, temendo, né, temendo sair do poder, associando isso à sua crise, e aconteceu o que com São Paulo? A sua renda ia cair muito, o seu poder ia diminuir cada vez mais. Então, Júlio Prestes queria manter o quê? São Paulo, pelo menos, na presidência da República. Então, ele fez o quê? Para conseguir aí manter a força de São Paulo, ao invés de indicar um mineiro, ele indica outro paulista. Entendeu agora? Ó, porque São Paulo era o maior exportador de café, maior produtor e exportador de café. O café sofreu uma queda brusca na exportação. Estados Unidos, né, os países lá de fora, vinham enfrentando uma crise econômica muito forte. Então, pararam de fazer o quê? Peraí, vamos cortar gasto. Então, ó, vamos cortar aí a compra do café brasileiro. Então, ó, São Paulo já se alarmou. Caramba, cortaram a compra do café brasileiro. Quem vende esse café, quem mais exporta café é São Paulo. Então, ó, nós já vamos cair aí, nosso capital já vai cair muito. Como é que a gente vai cair do poder? Então, o Washington Luiz pensou nisso, claro, com certeza. Como é que, além de perder dinheiro, eu vou perder o poder também? Então, peraí, não vou lançar candidatura de um mineiro, não. Vou lançar candidatura de um paulista, para manter São Paulo no poder. Tá? E aí ele traiu a política do café com leite. Por isso que Minas Gerais formou uma aliança com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul, lançando aí o nome de um candidato forte que eles tinham a esperança que iam derrubar o Júlio Prestes, o candidato o candidato de Washington Luiz, tá? O outro paulista. Então, olha só. A eleição termina e, para desespero da Aliança Liberal, quem ganha a eleição é o Júlio Prestes. Mas calma que nem tudo está perdido. Vai acontecer agora uma grande confusão que não vai permitir que o Júlio Prestes tome o poder. Então, olha só. Antes da posse do novo presidente, antes da posse do Júlio Prestes, o João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, é assassinado lá na Paraíba. Olha só, hein? A Aliança Liberal usa o crime de João Pessoa, o vice de Getúlio, como pretexto para dar um golpe de Estado. Eles fazem o quê? Acusam Washington Luiz de ser aí, né, um dos mandantes ou está envolvido com o assassinato de João Pessoa. E a Aliança Liberal monta aí um grande movimento, uma grande revolução para depor o Washington Luiz do poder e, dessa forma, também impedir que Júlio Prestes tome posse da cadeira de presidente. Esse movimento da Aliança Liberal, reivindicando aí a retirada do Washington Luiz, né, o acusando dessa forma a tomada de posse do Júlio Prestes, recebe o nome de Revolução de 1930. A Revolução de 1930
ela marca o fim da República das Oligarquias. Então, olha só, gente, a Revolução de 1930 foi um movimento onde teve envolvido a Aliança Liberal, porque, afinal de contas, a Aliança Liberal acusa aí, né, o assassinato a Washington Luiz. Esse movimento, né, idealizado, organizado pela Aliança Liberal, toma força, né, de outros componentes da sociedade e tem aí o nome de Revolução de 1930. E essa revolução, ela marca o fim das oligarquias e essa revolução não permite aí que Júlio Prestes tome a cadeira de presidência da República. Então, olha só, hein? Vamos lá. Aqui vocês estão vendo Getúlio Vargas bem aqui, ó, no centro da foto, tá? Getúlio Vargas aproveita esse momento, aproveita e participa, claro, né? Porque, afinal de contas, toda essa revolução foi liderada aí pela Aliança Liberal, tá? Essa revolução de 1930, ela permite o golpe em cima do Washington Luiz. Então, ao invés de sentar o Júlio Prestes na cadeira de presidente, quem senta é Getúlio Vargas, tá? E com o seguinte discurso: ele estava ocupando a cadeira de presidente para colocar a ordem no Brasil. Era de forma provisória, porque, afinal de contas, o presidente Washington Luiz foi derrubado e, devido à eleição ter sido fraudulenta por conta do assassinato, ficou também suspenso a candidatura, ou melhor, a vitória do Júlio Prestes. Então, portanto, ele, Getúlio, né, que tinha sido aí o segundo mais votado, iria tomar cadeira de forma provisória, tá? Olha o discurso, tá? Então, ó, nós iremos parar aqui, né, na Revolução de 1930, e foi um movimento que marca o fim das oligarquias. Eu nem vou pedir para vocês anotarem nada nesse momento, por quê? Eu vou preparar para vocês depois, tá? Oh, meu Deus do céu, calma aí, perdão. Eu vou preparar para vocês depois a anotação referente ao que nós vimos agora, tá bom? Então, olha só, deixa eu voltar aqui para vocês. Antes de a gente dar início, de fato, à era Vargas, ao início do governo de Vargas, amanhã, já no primeiro momento, nós iremos fazer as anotações necessárias sobre a Revolução de 1930, tá? Eu nem pedi para vocês copiarem do slide, porque depois eu vou montar isso direitinho, com tudo explicadinho. Agora, ó, eu tenho que fazer a ponte, eu tenho que ligar os pontos, tá? Dom Pedro II foi derrubado do poder e implantado um novo regime político, né, que foi a Primeira República. Então, antes da Primeira República, nós tínhamos o Império, tá? O Império foi derrubado e aí nós tivemos a implantação da Primeira República. Primeira República, ela teve dois momentos: República da Espada, onde os militares estiveram no poder, e a República Oligárquica, aonde nós tínhamos os arranjos políticos, aonde nós tínhamos os grandes fazendeiros no comando, no poder. Nós vimos que esses arranjos políticos eram aí a dominação desse regime político. E vimos também que, nesse período, aconteceram os movimentos de resistência, né? Canudos, cangaço, revolta da vacina, revolta da chibata, o tenentismo e a coluna Prestes, que foram movimentos aí fortes por conta de serem liderados por militares. Até aí tudo bem. Vimos que, em 1929, houve a crise do café, a crise da exportação do café. E essa crise acabou enfraquecendo o poder dos grandes fazendeiros. Os grandes fazendeiros começaram a ficar preocupados, principalmente os de São Paulo, por conta da política do café com leite e que seria o momento dos paulistas indicarem um mineiro. O que o Washington Luiz faz, que era o presidente paulista da época? Ao invés de indicar o mineiro, ele indica um outro paulista para assegurar São Paulo no poder.
Minas Gerais fica revoltada, né? Não aceita esse tipo de coisa e faz o quê? Monta uma aliança com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, a fim de derrubar o candidato do Washington Luiz, que foi o Júlio Prestes. A eleição acontece e quem acaba vencendo foi Júlio Prestes. Só que, né, acontece ali naquele dia, né, da eleição, da candidatura, de toda aquela movimentação, acontece o assassinato do João Pessoa, o vice de Getúlio Vargas, que eram aí os candidatos da Aliança Liberal, o partido organizado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Então, o que a Aliança Liberal faz? Né? Realiza a deposição, a retirada de Washington Luiz do poder, com a acusação de assassinato do João Pessoa. E ao tirar o Washington Luiz do poder, depor o Washington Luiz, cai também o Júlio Prestes, que foi o seu candidato. É dado a esse evento de Revolução de 1930. E a Revolução de 1930, que é a retirada de Washington Luiz do poder, né, e também a não permissão do Júlio Prestes assumir a cadeira de presidente, é colocado Getúlio Vargas na presidência da República. É dado um golpe de Estado. Tá? Então, Getúlio assume a cadeira de presidente, mesmo não tendo vencido a eleição. É como se tivesse feito naquela época, claro que eu vou fazer aqui uma comparação que não deve ser feita, mas é só para vocês poderem tentar imaginar, tá? É como tivesse acontecido naquela época o impeachment de uma hora para outra, tá bom? Getúlio faz o quê? Assume a cadeira de presidente e fala o seguinte, é provisório, é só para colocar a ordem na casa. Até aqui tá tudo bem? Foi. Amanhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Olha só, meus amores. Deixa eu ver aqui quem está presente na aula. Não saiam aí. Eu não vou passar a atividade de casa hoje. Eu vou deixar para passar amanhã, tá? Porque aí eu vou falar mais a respeito do que nós estamos vendo aqui hoje. Então, ó.